Agora em Gálatas, capítulo 4, o versículo 1 começa dizendo: Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Lembrando que no capítulo anterior, no versículo 24, Paulo ensina que a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, quando se cumpriu o tempo da promessa de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido debaixo da lei. E o propósito foi, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você que creu em Cristo, já não é mais escravo, mas filho. E, por ser filho, Deus também te tornou herdeiro, assim como Jesus é o herdeiro de Deus. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Vocês querem ser escravizados por ele outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos, assim como aqueles que estão debaixo do jugo da lei, aqueles que são escravos da lei? E Paulo disse a eles: Eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, e aí Paulo vai explicar qual que foi a ocasião de Deus ter pregado o Evangelho pela primeira vez na Galácia. Foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Mas o que aconteceu agora? Eu tornei-me inimigo de vocês só porque eu lhes disse a verdade? Aquelas pessoas que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Então Paulo diz: Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Em Gênesis 16, o texto vai dizer que Abraão teve de Agar um filho, e esse lhe deu o nome de Ismael. Agar era escrava de Sara. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Como está relatado em Gênesis 17, que Deus fez uma promessa a respeito do filho que nasceria de Sara. Porque eu hei de abençoar e te darei um filho dela, de Sara. E a abençoarei, e será a mãe das nações, rei de povos sairão dela. E disse Deus: Na verdade, Sara, sua mulher, te dará um filho, e seu nome será Isaque.
Esse é o filho da livre, relatado em Gálatas 4. E ele é um filho que veio mediante promessa de Deus. Verso 24. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Ou seja, a Jerusalém terrena, a Jerusalém escrava da lei. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Essa é uma profecia que está escrito em Isaías 54, verso 1. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque, filho de Abraão com Sara. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Aqueles que são escravos da lei perseguiam os apóstolos e aqueles que pregavam o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Isso está relatado em Gênesis 21, que Sara diz a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. E isso perturbou demais Abraão. Mas Deus disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas Deus não deixa desamparado o filho da escrava e faz dele um povo, afinal ele era descendente de Abraão. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. E assim termina Gálatas capítulo 4.